Uhum. É até meia-noite? Boa noite. É uma grande honra estar aqui com vocês nesta noite. Que Jesus, nosso Mestre, nos abençoe hoje e sempre. Falaremos hoje sobre iluminação interior. E eu começo com uma rápida reflexão. Quantas vezes que nós, espíritas, ou mesmo pessoas de outras religiões, falam dos seres de luz? Talvez os católicos falando dos santos, talvez evangélicos falando do Espírito Santo, de Deus, nós falando dos espíritos superiores, dos nossos mentores. É muito comum buscarmos figuras de luz, os mentores, os benfeitores, aqueles que vão nos inspirar. É muito comum também falarmos sobre os nossos defeitos. E algo importante, falar sobre defeitos, sobre a necessidade de olhar para nós, modificar. Mas muitas vezes nós esquecemos de falar da nossa luz. Nós temos luz, nós somos luz, apesar dos nossos defeitos. Então sim, repito, é muito comum buscarmos benfeitores, às vezes até vendo alguém passando necessidade, mentores bondosos, abençoe aquela pessoa. Mas será que a gente para e pensa, como eu posso abençoar essa pessoa também? Senhor Jesus, abençoe o fulano que está passando fome. Ele está com fome. Jesus pode abençoar, mas será que eu não posso dar um prato de comida ou alguma coisa do tipo? Certa vez, Bezerra de Menezes, através de Chico Xavier, contou uma historinha bem simples. Ele falou que duas madames saíam do teatro de Bolshoi, em Moscou, na Rússia. Tinham acabado de ver uma belíssima peça teatral. De coração tocado, emocionadas, nevava na Rússia. Ao saírem do grande teatro, elas se depararam com uma pessoa deitada no chão, ao relento, tremendo de frio. Uma delas, a mais sensível, tirou o casaco de pele, colocou em cima daquele homem que tremia, num ato generoso, espontâneo. E a amiga, um pouco mais fria, falou para ela assim: amiga, sua boba. Essa parte são palavras minhas. Ele jamais vai entender o valor desse casaco de pele. Vamos chegar na sua casa e você pede para o seu mordomo trazer uma coberta. É mesmo, né? É. E aí, quantas vezes somos influenciados a fazer o bem ou a não fazer o bem? Elas foram para casa da primeira, conversaram, se esqueceram. Quando aquela mais sensível acordou no dia seguinte, já pela manhã, meu Deus, aquele homem! Correu para lá com a sua charrete, era na época dos cavalos, e ao chegar, aquele homem estava morto, morreu de frio. E Dr. Bezerra encerra a lição dizendo: quando a caridade demora, ela chega tarde. Bezerra de Menezes ainda vai dizer assim: não tenhamos pressa, mas não percamos tempo. Olha que bonito, que profundo. Não tenhamos pressa. É ruim viver apressado. Apressado para qualquer coisa. Deixar para depois. O mês inteiro para pagar a conta de luz, não pagou, esqueceu, venceu. Apressado para fazer o bem. A pessoa descobre que está com poucos dias de vida e ela quer se transformar. Não tenhamos pressa, mas não percamos tempo. E pensando nisso, eu quero fazer uma pergunta para todos nós, a começar pelo palestrante, que é o primeiro a ouvir. O que nós temos feito com a nossa luz? O que nós temos feito?
Porque é muito fácil a gente falar assim, ai, mas quem sou eu? Falsa modéstia. Quem sou eu para ajudar? Quem sou eu para fazer o bem? Jesus, aquele a quem chamamos de mestre, certa vez diz, vós sois a luz do mundo. Para quem gosta do Evangelho, está em Mateus capítulo 5, versículo 14. Palavras de Jesus. Vós, vocês, no caso nós. Mas vamos entender Jesus falando para cada um de nós. Você é a luz do mundo. Ou a gente vai achar que Jesus estava enganado, ou nós iremos concordar. Jesus diz, vós sois a luz do mundo. Ele falava com a gente. Em todo o Evangelho é Jesus falando com a humanidade. Ou seja, nós somos a luz do mundo. E o que temos feito com a nossa luz, mais uma vez? No versículo seguinte, não se pode esconder uma cidade edificada em cima de uma montanha. As cidades são as boas obras. Se nós fazemos o bem, não dá para esconder uma cidade que foi construída em cima da montanha. Ele vai falar de não esconder a candeia embaixo do alqueire. Trazendo para os dias atuais, acabou a força. Choveu, acabou a força. Acabou a bateria do celular, a gente acende a vela. Ninguém vai colocar a vela embaixo da cama, a gente faz o quê? Põe a vela no lugar mais alto. Para quê? Para iluminar mais. E ainda no versículo seguinte, Jesus diz, bem-aventurados as suas boas obras diante dos homens. Nós também falamos bastante no Espiritismo, que a mão esquerda não saiba o que faz a direita. Essa passagem fala de nós não fazermos as coisas por vaidade, mas às vezes a gente confunde. Tem muita gente que entende que nós temos que fazer o bem escondido. Bem-aventurados sejam suas obras diante dos homens. É algo de nós com nós mesmos. Se a gente está naquele momento de vaidade, olha, eu doei tantas coisas aqui, porque... poxa, por que eu estou fazendo isso? Agora eu sei que não é por vaidade. Que bom você comentar com outras pessoas, amiga. Eu estou em um lugar tão legal. Estou assistindo palestras. Estou colaborando também. Está me fazendo tão bem. Vamos lá comigo? Porque é uma coisa interessante. Às vezes a gente até se propõe a fazer o bem. Eu quero começar a fazer o bem. Mas às vezes a gente não sabe como, por onde começar. E às vezes vem aqueles questionamentos. Mas quem sou eu? E quem disse que nós temos que ser perfeitos para fazer o bem? Se for assim, ninguém vai fazer o bem. Nós temos nossos defeitos? Temos. Alguns a gente nem percebe. Temos. Orgulho, vaidade, inveja, entre outros. Apesar dos defeitos, todos nós temos luz. Todos nós somos capazes de fazer o bem. Todos nós. O tempo todo. Imagina se cada um de nós assumirmos essa luz, que não significa achar que somos iluminados, mas que temos a luz, Jesus diz. Ok, eu sei que eu sou imperfeito, eu tenho os meus defeitos, mas apesar dos defeitos, como eu posso começar a fazer o bem? Como? E é fácil fazer o bem no centro espírita. Na hora de ir embora, todo mundo vai embora devagarinho, vai com Deus, meu irmão. E na hora que alguém nos fecha? E na hora que alguém pisa no nosso pé amanhã cedo, no trem, no metrô? E a hora que aquele colega do trabalho passa a perna na gente? Ou numa situação mais difícil? E há uma coisa bem interessante. Sou também psicólogo. E a gente fala muito de inteligência emocional na psicologia. Quer ver um exemplo de falta de inteligência? Para não falar outra palavra, de falta de inteligência emocional, é quando a gente fala assim, eu trato os outros do jeito que os outros me tratam. E gente que vive assim. Se me trata mal, eu trato mal. Se me trata bem, eu trato bem. Tem gente que fala isso de boca cheia, como se fosse a coisa mais bonita que ela falasse. Eu sou assim, eu não levo desaforo para casa. Se me trata bem, trato bem. Trato mal, trato mal. Isso é falta de inteligência emocional. Porque alguém que vive assim, é como se ela dissesse,
Eu não tenho opinião própria, minha vida não importa, eu vivo de acordo com o que os outros querem que eu faça. É uma marionete dos outros. Agora, olha que inteligência emocional incrível. Quando alguém nos tratar mal, querendo que a gente entre naquela disputa tal, e a gente não entrar. Tem aqueles momentos que a gente sente aquela raiva e tem a vontade segura. Mas imagina chegar num momento que a pessoa está tentando nos irritar e a gente não se irrita. E a gente olha para a pessoa, não vou entrar nessa, não preciso. Aí é inteligência emocional. Porque às vezes nós estamos no lugar do outro também. A gente está pirraçando a pessoa, a esposa, o marido, seja quem for, pirraçando. E quando a pessoa não se irrita, a gente fica mais irritado ainda. Ele não está caindo na minha hoje. Imagina a gente chegar nessa um dia e sorrir. Eu lembro de uma vez que eu peguei um Uber para ir dar uma palestra, inclusive. O dia de dar palestra é o melhor dia, porque aí eu estou preparado, pensando coisas boas, etc. Só que o motorista, ou ele não era de muitos amigos, ou estava num dia ruim. Nós temos os dias ruins. Eu entrei no carro. Bom dia. Bom dia. Cara de bravo. Eu sou grande, ele era maior que eu. Bom dia. Daí eu pensei, pode ser surdo, eu não sei fazer bom dia assim. Daí ele perguntou assim, é o lugar tal? Daí eu falei, ele ouve. Ah, sim. Beleza. E fomos indo na corrida, eu fui vibrando por ele. Quando chegou, eu muito obrigado. E aí, talvez foi uma pirraça do bem. Ele não respondeu nada, abri a porta, eu encostei assim no ombro dele, ele olhou para trás, cara bravo. Muito obrigado, você fez uma excelente corrida. E realmente, eu não menti, ele fez uma ótima corrida. Ele olhou assim, esboçou um sorriso e eu desci. Se fez alguma diferença na vida dele, não sei. Mas a falta de bom humor dele não me atingiu. Talvez se eu tivesse num dia mal, podia ser. Quantas vezes acontece com a gente? Pessoal, ele me deu o que ele tinha. E por que às vezes a gente entra nessa? Ah, o fulano me olhou feio. Fulano me respondeu seco, rispidamente. E aí o que você fez? Fiquei chateado. Ah, é? Como a gente chateia fácil, não é verdade? Vocês não, eu sei, vocês não. Aqui são tudo evoluídos. Mas tem gente lá fora, do portão para fora, que são crianças crescidas. Olha, eu tô ouvindo os burburinhos. Nós não, mas tem gente. Leu a mensagem. 2 tracinhos azuis. Leu. Faz 2 horas que não me respondeu. Ai, deixa ele me mandar mensagem para ver. Eu vou levar 2 horas para responder. Eu vou contar. Como a gente é maduro. Não veio no Natal na minha casa. Deixa ver se vim chamar para ir na casa dele. O que nós temos dado para os outros? Fica uma pergunta. Temos dado o nosso melhor ou dado o nosso pior? Uma outra história envolvendo Uber. Eu converso muito com os Ubers. Teve uma vez, era um domingo de manhã também, indo dar uma palestra. O motorista era de São Paulo, estava lá em Carapicuíba. E ele errou a entrada da Castelo. E eu cheguei atrasado no centro. Mas quando ele errou a entrada na Castelo Branco, o que ele fez? Ele parou o carro na faixa da direita. Deixa eu ver o que eu fiz de errado. Foi uma fração de segundos. Até aquele instante estávamos conversando, numa boa. Esse conversava. Enfim, ele não era muito bom motorista. Ele parou o carro. Gente, veio um desespero. Porque o que é inteligência emocional? É sabermos usar as nossas emoções nos momentos que pedem. E a gente confunde isso. Tem muitos espíritas que acham que ser humilde é andar igual o Chico Xavier. Oi, meu irmão. A pessoa começa a ficar com o cu gorda. Algumas começam a comprar uma boina, inclusive. Tem gente que gosta, mas tem gente que não. É humildade. E quantas vezes que o Chico falava não? Batia na mesa. Inteligência emocional é saber usar as emoções no momento certo. Tem momentos que vamos ter que usar energia. E Jesus é o grande exemplo disso. Divaldo Franco psicografou vários livros de autoria da sua mentora espiritual chamada Joana de Ângeles.
Há inclusive uma série de livros chamada Série Psicológica da Joana. O melhor de todos, na minha opinião, e o mais difícil também, chama-se Jesus e o Evangelho à Luz da Psicologia Profunda. Olha que nome. E nesse livro, Joana vai dizer que Jesus era um ser psicológico maduro, totalmente bem resolvido. Tinha momentos que ele era a mulher, a ânima, a mãe. Vá e não peques mais. Tinha momentos que ele era o ânimos, o pai, a energia. Ó raça de víboras, ó raça de incrédulos. A casa do meu pai não é casa de comércio. Energia. Sem dizer os momentos que a gente não sabia o que ele ia falar. Tira as criancinhas daí. Deixai vir as minhas criancinhas. Mestre, cuidado, Zaqueu é rico. Vem aqui, Zaqueu. Era surpreendente aquele homem. Surpreendente. Sabia usar as emoções. E aí naquele dia eu olhei para trás rapidamente. Castelo Branco. Era um domingo de manhã. E estava vindo um caminhão. Longe ainda, mas estava vindo. E ali naquele instante a minha reação. E eu gostei da minha reação. Pelo amor de Deus, vai! Ele assustou e fui. Ele não falou mais comigo até chegar no Ceará de Kardec e Carapicuíba. Mas eu gostei tanto da minha reação, e eu não tinha o que pedir desculpa depois. Porque agora imagina o contrário. Sou espírita, vou dar uma palestra. Ô, meu irmão, deixa eu te falar. Você podia agilizar porque tá vindo... Acabou. Não. Como temos usado as nossas emoções. Vós sois a luz do mundo. Nós somos luz. Para não ir muito longe, vamos pensar no dia de hoje. Em algum momento no dia de hoje nós fomos luz na vida de alguém? Às vezes um sorriso, um bom dia. Às vezes uma paciência com alguém que estava para perder a paciência. Eu lembro que uma vez uma pessoa assistiu essa minha palestra e depois de alguns dias ela mandou uma mensagem para mim nas redes sociais. Bruno, deixa eu te contar. Me irritou muito a sua palestra. Por quê? Porque eu não conseguia fazer nada do que você falava. Às vezes eu também não. Eu sou funcionária pública. Eu trabalho atendendo as pessoas. Eu já começo de irritada. Atendo de mau humor. Mas você falou aquelas coisas que a gente podia ser luz. E uma das coisas que eu comentei, que eu falo aqui agora para nós, para quem trabalha com pessoas, e talvez todos nós trabalhamos, a chance de ser luz na vida das pessoas. Imagina, trabalhando com o público, principalmente com essas pessoas mais irritadas. Às vezes tudo que elas terão de um carinho é um sorriso nosso, é um aperto de mão, é um bom dia. E eu lembro que ela falou assim para mim, eu quero te contar que hoje eu consegui não ficar de cara feia. Eu não sorri para ninguém, mas já não fiquei de cara feia. Daí eu falei, parabéns, está evoluindo. A evolução é vagarosa. Porque também seria mentira a gente achar que ela mudou de uma hora para outra. Lembrei de uma historinha do Chico, quando ele estava na comunhão espírita da prece, em Uberaba, antes do centro da Casa da Prece. Lá em Uberaba, o Chico chegou a trabalhar num centro que cresceu muito. Quando cresceu muito, ele saiu. Mas tem uma historinha interessante. Tinham muitos trabalhadores, muitos frequentadores, e teve um dia que uma pessoa chegou para o Chico, o público já indo embora, tomando passe, tratamento, e uma pessoa chegou para o Chico e falou assim, seu Chico, tá vendo aquela mulher ali, a nova voluntária? O Chico olhou, sim, meu irmão. E tinha uma mulher falando com o público, oi, meu irmão, vai com Deus, seja bem-vindo. Daí o cara falou assim, seu Chico, ela é minha vizinha, seu Chico. Ela não é desse jeito não, seu Chico, ela é uma cobra. Você acha que ela é... ela não é assim, não. Falando mansinho desse jeito, eu nunca vi. E o Chico, da sua sabedoria, falou assim, ela está treinando, meu filho. Ela está treinando. Um dia ela vai ser assim. Quantos de nós que temos que treinar muito? E quem somos nós para olhar outras pessoas agindo diferente e apontar o dedo?
Nós somos tantas coisas juntos, porque se de fato há uma pessoa dentro de nós que se irrita, há uma pessoa carente, há uma pessoa insegura, também há uma pessoa forte, há uma pessoa corajosa, há uma pessoa generosa. Nós somos luzes, filhos de Deus, herdeiros do universo, discípulos do Cristo. Como eu posso ser luz amanhã, depois, ao chegar em casa hoje, apesar dos defeitos? E se a gente trazer isso para a nossa vida, sermos luz na vida dos outros, a gente pode começar a ser luz, errar, sentir inveja, raiva, ser luz, e ir evoluindo assim. Ninguém vai mudar de uma hora para outra. Paulo de Tarso não mudou de uma hora para outra. Maria Madalena não mudou de uma hora para outra. A gente vai mudando aos poucos. E eu sei que tem muita gente que pensa assim: ah, mas eu não sei falar palavras bonitas. Quem se propõe a fazer o bem, gente, fala cada coisa. Talvez todo mundo aqui já deve ter visto uma situação parecida. Pessoas simples falando coisas profundas. Do jeitinho delas, com as palavras delas. O dia que sentir no coração de falar algo para alguém, fale. Peça inspiração, mas abra a boca. Gente, pode ser em qualquer momento. Às vezes no trabalho, a gente ouve falar que uma amiga está pensando em abortar, em se suicidar, ou em matar alguém, sei lá. Fala, se te der vontade. Bruno, eu não sei o que falar, eu não sei essas palavras. Pede inspiração. Jesus, me inspira. Fala pela minha boca. E abre a boca. Se o nosso coração for bom ali naquele instante. Eu lembro de uma vez, 3 anos atrás, janeiro. Eu estava ali numa reunião com alguns amigos que eu não via há muito tempo. Conversando com meu grande amigo da infância. E a gente conversava. Eu não bebo, mas eu estava com a minha água, ele estava com a cerveja dele. Falávamos de vários assuntos. Ele sorridente. E aí a importância, muitas pessoas se escondem por trás de um sorriso. Tem muitas pessoas que a gente vê aquela pessoa animadona para projetar uma coisa, ou a pessoa bravona, vou bater, e é frágil. E aí, o meu celular não tem notificação, mas de repente eu peguei o celular para olhar. Eu não faço isso conversando com alguém, mas eu fiz. Naquele instante, a esposa dele tinha mandado uma mensagem para mim. Ela não estava presente. Bruno, eu encontrei uma carta do seu amigo se despedindo. Fala com ele, por favor. Imagina, eu vi isso aqui e comecei a respirar. E uma coisa é eu dar palestra, outra coisa é falar com um amigo. Eu travei na hora. Travei. Não sei como foi a minha atenção, mas eu fingi que estava tudo bem, eu sei ser falso também. Oi, amiga! Continuou conversando, sei lá o que ele falava, enquanto eu dava risada da conversa. Amigos espirituais, me ajudem nesse instante. Ela encontrou uma carta dele escondida se despedindo. E eu pedindo inspiração, sem saber o que falar. E ele é espírita também. E aí teve uma hora que no meio da conversa eu parei, olhei para ele, fiz cara como se eu estivesse percebendo alguma coisa, aí ele fechou a cara. E foi, irmão? Fiz assim, ó, pra ele. Também sei ser ator. Você tá pensando em fazer besteira, ele arregalou os olhos. Amigo, está pensando em fazer besteira. Ele arregalou os olhos como quem me descobriu. Daí ele perguntou assim, como? São os espíritos? Aí eu não menti pra ele, mas eu... a esposa dele é um espírito, né? Daí ele fez assim, nossa, você tá cada vez mais conectado? Eu pensei sim, com Wi-Fi, sim. Mas aí aconteceu a coisa mais interessante daquela noite. A minha esposa, maravilhosa, linda, brava, ela é o tipo de pessoa que ela mesmo fala assim, que ela é brava. Ela não tem meias palavras. E aí, gente, de repente ela se aproximou de nós,
Ela percebeu o que estava acontecendo, a gente não parou de conversar, ela ouviu a conversa, e ela começou a falar coisas de um jeito que eu nunca vi, em 12 anos com ela. Ela estava tão inspirada que ela mesma não percebia. O que eu não consegui fazer porque eu estava ali atordoado, teve uma hora que ela olhou para ele e falou assim, sério que você está fazendo isso? E não é uma amiga íntima dele. E você não vai pensar nas pessoas que gostam de você? O Bruno, que é o seu amigo, faz de tudo para você, vai ficar como? Você vai fugir mesmo? Ela falou a coisa mais forte daquela noite. E o seu filho? Ele tinha um filho de 6 anos. Sério mesmo que a grande lição que você vai dar para o seu filho é, filho, quando ficar difícil, fuja! Deu, meu Deus! Ali ele arregalou o olho 3, 4 vezes e começou a chorar. Eu pensei, nossa, essa nem eu tinha pensado, essa é boa. Essa é boa. Mas ela falou mais ainda o que o pessoal falaria, ela pesou na dele. E ela saiu. Enfim, ele está vivo até hoje, espero que continue o tempo que for para ficar. Mas naquele dia eu vi uma pessoa que não tem o costume de falar nada, falar de uma forma incrível. A gente não acredita em Deus, em Jesus, nos bons espíritos. Não estamos acompanhados. Se tiver de fazer, faça. Abra a boca. Não é com a boca, que seja com agasalho, com um abraço, com carinho. Ai, não consigo. Convida a pessoa para vir aqui. Amiga, vamos lá um dia onde eu estou? Não, eu sou evangélica. Eu vou também um dia na sua igreja. Mas vamos ali um dia comigo. Está me fazendo bem. Convida. Porque a gente convida para tanta coisa, não vai convidar para algo que faz bem para a alma. E aí eu pergunto mais uma vez, o que temos feito com a nossa luz? Abril já está acabando. O que a gente fez até agora com a nossa luz? Ou nós estamos sendo egoístas de luz? Não, minha luz é minha só. Quando eu era criança, passava uma novela na TV, ou um seriado, não lembro, chamado Hilda Furacão. Era o quê? Novela? Série? Vocês são noveleiras, né? Não lembro, eu era criança. Mas, para quem não sabe, nunca ouviu falar, eu não vou lembrar os detalhes, mas Hilda Furacão tinha uma moça bonita que chegou na cidade, era na Paula Rosa, se eu não me engano. Era uma cidade do interior na novela, e ela era muito bonita, chegou chamando a atenção de todo mundo, e tinham as recatadas do lar, tinham aquele grupo de mulheres religiosas que passaram a odiá-la, porque ela era bonita, os maridos olhavam para ela. E eu era criança e teve uma cena que me chamou a atenção, sei lá porque deixava a criança assistir uma novela dessas, onde as religiosas se juntaram para dar um presente de boas-vindas para Hilda Furacão. Vocês vão entender porque a criança não esqueceu da cena. Aí ela recebeu uma caixa muito bonita, uma caixa. Abriu a caixa, seja bem-vinda. Foi mandada pela líder das religiosas. E quando ela abriu, era cocô, merda, esterco. Seja bem-vinda, esse presente é para você. Nossa. Aí imagina, vó do cocô. É, filha, não entendi nada, mas marcou. E aí, a novela, a série, algumas semanas depois, ela devolveu o presente. Pediu para um mensageiro, bateu na porta da mulher, a líder das religiosas abriu aquela porta, era uma caixa enorme de presente. Claro que ela já abriu com os 2 pés atrás. E quando abriu, tinha um belíssimo botão de flor, já desabrochando. Qual que é a pegadinha? Mas tinha um bilhete. E aí a Hilda Furacão dizia, mais ou menos com as minhas palavras, muito obrigado pelo presente que você me deu. Usei para adubar esse lindo botão de flores e te dou de presente. Afinal, cada um dá o que tem. Poderíamos terminar a palestra aqui. Mas sabe qual é o mais curioso? Quantos de nós que faríamos o quê? Estrume!
E aí sujamos a mão, nos sujamos, nivelamos. A pessoa começa a te xingar e você tenta xingar do mesmo jeito, ou pior. Daqui a pouco tem eleições. Eu vou brigar pelas eleições? Eu vou brigar com os familiares? Eu vou odiar a pessoa porque ela pensa diferente? Jesus conversava com a samaritana quando ninguém gostava e queria. A mulher adúltera, prostituta, o ogro do Pedro, entre outros. Ele buscava ser luz na vida das pessoas. Quantos de nós que ao receber aquilo, pegaríamos? Como que a gente pode começar a usar isso a nosso favor? E ser luz. O livro dos Espíritos, primeiro livro espírita, o mais importante, é um livro de perguntas e respostas. Quem aqui já leu pelo menos uma pergunta do livro dos Espíritos? Só para eu saber, levanta a mão. Quem nunca leu, fica a sugestão de leitura. Com certeza tem vários aqui. É o primeiro livro espírita. Allan Kardec, o grande codificador, um organizador, um professor, um pedagogo, ele fazia pergunta para espíritos iluminados, que através de médiuns respondiam as perguntas. Só que ele tinha um método. Ele fazia as mesmas perguntas em lugares diferentes, com médiuns diferentes, para ver se tinham respostas parecidas. E quantas vezes que ele engavetava uma resposta porque não encontrava pares. E aí o Erasto, no livro dos Médiuns, vai dizer: é preferível rejeitar 10 verdades do que aceitar uma mentira. Porque a verdade, se ela é verdade, ela aparece de novo. Agora a mentira, a fake news, quando a gente acredita, para desfazer. E nesse livro dos Espíritos, com 1019 perguntas, 1019 respostas, tem algumas edições que tem 1018, porque Kardec cometeu um erro histórico, alguns editores, ele esqueceu de numerar uma pergunta. Uma das minhas perguntas preferidas é a 932. Quem quiser olhar depois, 932. Kardec pergunta aos espíritos superiores mais ou menos assim. Lembrando que o livro é do século XIX e continua muito atual. Por que na Terra a influência do mal se sobrepõe à influência do bem? Olha que pergunta interessante. Serve para os dias de hoje? Por que a influência dos maus prevalece diante da influência dos bons? E a resposta dos espíritos é um tapa com luva de pelica. Eles não passaram a mão na nossa cabeça. Resposta: por culpa dos bons. Porque os maus são audaciosos e intrigantes. Os bons são tímidos. Quando eles, os bons, quiserem, eles vão prevalecer. Olha que resposta. Sempre que eu leio, eu fico pensando, direto tentam me aplicar golpe no celular, às vezes eu quase caio, e eu fico pensando, gente, que pessoas inteligentes que faz isso, e liga e finge que é o banco. Ai, se usasse a inteligência para o bem. E audacioso, intrigante. E aí muitos de nós que podemos fazer o bem, eu sou tímido. Quem sou eu para ajudar? Eu queria colaborar na casa, mas quem sou eu? Você não pode ajudar, limpar o chão, ajudar a organizar, ajudar a dar boas-vindas, sorrir, organizar as cadeiras, chamar outras pessoas. Não pode. Arrecadar. E arrecadar é uma coisa tão interessante. Há muitas pessoas que já fazem caridade quando tem algo para doar. Mas quer ver uma coisa difícil? É a gente pedir para outras pessoas nos ajudarem a fazer caridade. Imagina, daqui a pouco o inverno chega. A gente até separa um cobertor, uma blusa. Agora imagina, eu vou me propor a pedir para todo mundo no meu trabalho se eles podem doar algo para eu arrecadar e doar para um outro lugar. Tem que ter humildade. Amiga, amigo. Tem até uma história famosa de Francisco de Assis. Já vi essa história também sendo dita que é de outras pessoas, mas a primeira vez que eu vi ele falou que era de Francisco de Assis. O grande Francisco de Assis estava em Assis, na Itália, já tinha fundado a sua ordem,
E ele estava batendo de porta em porta para pedir doações para as criancinhas. Até que ele foi bater na porta de um homem muito rico, poderoso, que ele sabia que era contra o cristianismo. Mesmo assim ele foi lá, Francisco bateu na porta. O próprio homem fez questão de abrir. Meu senhor, poderia dar alguma moeda para as criancinhas carentes? E aquele homem deu um guspe na mão de Francisco. Diz a história que São Francisco fechou a mão, levou ao coração, muito obrigado, eu mereço isso. Agora para as criancinhas. Diz a história que ele se transformou num grande contribuinte. Quantos de nós faríamos o contrário? Ah, é? Eu tenho mais forte que o seu. A gente vê, e não é só nas redes sociais, que muitos às vezes falam coisas que a gente não queria, que a gente queria falar. Essa rispidez não vai levar a lugar nenhum. Ah, mas os fulanos fazem guerra lá fora, às vezes fazemos guerra em casa. Não consigo dar boa noite para a esposa bem, eu vou falar do Putin, do outro. O que está acontecendo por culpa dos bons? Timidez do lado ruim da timidez, aquela timidez que a gente se esconde. Que a gente possa ser menos tímido na hora de fazer o bem, mais audacioso, mais intrigante. Quero trazer mais gente aqui que eu conheço para fazer o bem, vou arquitetar um plano, arquitete o plano. Quero ser uma pessoa mais paciente, vou arquitetar um plano para isso, arquitete um plano. Por culpa dos bons. Muitas décadas depois, Martin Luther King falaria algo parecido no seu discurso. O que me incomoda não é o barulho dos maus, mas o silêncio dos bons. E nós temos ficado em silêncio? Nossa, o fulano está batendo na minha vizinha. Denuncia. Maus tratos animais. Mas não é só denunciar quando está acontecendo algo pior. O que eu posso fazer para o bem? Eu vi que vai inundar ali, o córrego está cheio. Será que eu não posso me antecipar? Fazer algo? É o lixo, a sacolinha. Eu posso pegar o meu, pelo menos? Dar o exemplo? Como eu posso ser luz e não é ser santo? O Espiritismo não nos pede para sermos santos. Podemos ler o Evangelho segundo o Espiritismo inteiro. Allan Kardec nos convida a sermos hoje melhores que ontem. Amanhã, melhores do que hoje. E, gente, é tão bom fazer o bem. É tão bom quando a gente começa a exercitar, a sentir essas bênçãos. Na tribuna, geralmente eu conto coisa errada que eu faço, mas me peço licença para contar uma coisinha legal que eu fiz, para servir de exemplo. Eu não sou exemplo, mas aquela ação foi interessante. Teve um dia, eu estava pronto para ir dar uma outra palestra, mas era noite, a palestra era às 8 horas, era perto do trabalho e eram 19 horas, estava muito cedo, eu ia chegar lá muito cedo. E aí eu revi a palestra, fiz outra prece, fiz um evangelho, olhei no relógio, 19h10. Nossa, eu não tinha mais o que fazer. Ainda fiquei ali enrolando um pouquinho, respirando, e aí veio na minha cabeça, vai agora. Eu tenho uma intuição ostensiva. Eu sinto, eu percebo, não vejo, não ouço de ouvir uma voz, mas vem na minha cabeça, vai agora. Sempre que eu segui a voz foi muito interessante. Ok, não fazia sentido ir tão cedo. Chamei o Uber, não tenho carro. Eu trabalho num prédio que tem uma entrada para o Uber entrar e estacionar. Só que o rapaz, ele entrou ao contrário, na contramão. E aí quando eu entrei no carro, ele estava muito bravo. Ele achou que eu ia brigar com ele. Desculpa, eu não sabia, eu não conheço aqui, eu sou de São Paulo, não sei o quê. Tranquilo. Entrei no carro. Só toma cuidado na hora de sair ali, vai que está entrando algum carro. Não, e ele foi pedindo desculpa e explicando, tranquilo. E fomos conversando. E ele foi desabafando.
Até uma hora que ele falou algo assim, porque tá muito difícil, eu tô trabalhando tanto, não tem um dia que eu não penso em tirar minha vida. Já entendi porque eu tô aqui. E mais uma vez, amigos, me inspirem, se era pra eu estar aqui, o que eu faço agora? Por que isso? É porque eu tenho muitas dívidas. Eu não sei a idade dele, eu diria uns 25, 26. Hoje em dia é difícil saber a idade das pessoas. E fomos conversando, porque eu vim do Nordeste, estou morando de favor na casa do meu tio, da minha tia, meus pais morreram, não tenho mais ninguém, só tem a Jurema. Daí eu pensei, será que é a galinha dele? Quem é a Jurema? É a minha cachorra. Sei lá porque eu pensei galinha. Mas o meu tio não gosta da Jurema, e eu vou ter que ir para um outro lugar, não tenho nem dinheiro para ração. E eu fui conversando com ele. Eu lembro até hoje, o tema da palestra era Levanta-te e anda. Eu com a palestra preparada, eu fui dando a palestra para ele, com outras palavras, porque o Levanta-te e anda, todos nós iremos cair. Muitos iremos ficar no chão, mas alguns vamos nos levantar uma hora e andar. E eu fui conversando com ele, falando de várias coisas. E eu tô contando essa história, agora eu pensei, por que eu tô contando essa história? Eu lembrei. Porque foi tão gostoso aquele instante. Talvez foi a melhor coisa da minha semana. E olha que a minha vida, eu gosto muito da minha vida, do que eu faço. É uma sensação tão boa. E a gente foi conversando. E aí, lembrei, eu vou contar uma parte que eu não encontro geralmente. E aí teve uma hora que me veio na cabeça, faz uma doação para ele. Daí o que eu fiz? Eu peguei meu celular para ver o saldo da conta. Eu tinha uma conta alta para pagar no final do mês. Daí eu pensei, não dá, que qualquer coisa que eu tirar aqui vai faltar. Aí, gente, veio uma frase assim, é? Só faz a caridade quando tá sobrando? Nossa. Eu falei assim, fulano, eu esqueci o nome dele. A Jurema tem Pix? Ele, por quê? Eu queria ajudar a narração dele, ela tem Pix. Tem, não sei o quê. Você pode passar pra mim? Daí ele passou o Pix. Eu fiz um valor ali, eu fiz um bom valor. Foi daquele jeito, né? Tipo, toma esse valor. Eu dou ele. E aí ele falou assim, mas o meu celular que tem um Pix tá desligado, eu não vou saber quanto. Eu pensei, que bom. Daí eu falei assim, daí parou o carro, daí eu ainda falei, eu vou dar uma palestra nesse lugar. É um Neov, é um prédio grande. Você não quer assistir? Palestra do quê? O tema é tal, mas o que é isso? Uma igreja? É um centro espírita. Não gosto de macumba, não. Tá bom. Tipo, aí teve uma cena bonita, eu encostei no ombro dele e falei assim, fulano, tenha forças, busque ajuda, vai dar certo. E ele começou a chorar. Aquele rapaz arretado, durão, e eu também comecei a chorar. E eu saí do carro, fiquei ali na guia um tempinho, do lado do centro, com uma emoção, mas era uma emoção do bem, uma coisa tão gostosa, chorando também. E um dos assistidos do centro espírita, chegando assim, me viu, ele encostou a mão e falou, força, isso passa, ele falou pra mim. Obrigado, quero que passa não. Ele achou que eu tava sofrendo. Mas foi uma coisa tão gostosa. E aí uma curiosidade. No dia, eu contei pra minha irmã essa história, que essa parte eu não conto. No dia que eu tinha que pagar a conta, gente, uma pessoa que me devia muitos anos fez um Pix do nada. Exatamente o valor. Oi, Bruno Rodrigues, 3 anos depois, desculpa, mas toma aqui um Pix, não sei o quê. Daí naquele instante, sabe quando fecha um ciclo? No mesmo dia, mas vocês são, que coisa. E por que nós temos medo de fazer o bem? Eu tenho certeza que todo mundo aqui tem histórias assim. E se não tem, tá na hora da gente escrever essas histórias. Eu só vou ajudar quando eu estiver bom de saúde. Quando a gente vai estar bom de saúde? Só vou ajudar quando tiver dinheiro sobrando. Vixe, hoje em dia tá difícil. É agora. Vós sois a luz do mundo. Vós sois deuses. Podem fazer tudo o que eu fiz e muito mais.
ano de 2019. Tá acabando, gente, tá acabando. Ano de 2019, eu tive a grande honra de estar num local com poucas pessoas, junto com o Divaldo Franco. Sei que amigos já tiveram essa experiência. 2019, janeiro. Tinha um grupo assim, passamos ali 2 dias com ele. 2019, antes da pandemia. E ali, o Divaldo já com dificuldades de andar. Para quem não conhece, o Divaldo foi um grande médium, orador espírita. Desencarnou ano passado, com 96, 97 anos, até perdi a conta. 98 anos. Então, assim, 2019. E ele contou uma historinha, o Divaldo, eu vou tentar contar do jeito que eu me lembro. Ele falou para nós, pessoal, ano passado, eu voltei para a África do Sul depois de muitos anos sem ir para lá. E ele falou o motivo que ele não ia. E aí, ele foi dar palestras na África do Sul. A família, os meus anfitriões, era uma família rica na África do Sul. Me deixaram no hotel 5 estrelas. E no primeiro dia que eu acordei nesse hotel, fui tomar o café junto com a família. Mas quando eu fui chegando no local do café, a primeira coisa que o Divaldo percebeu é que todos os empregados eram negros. E todos os hóspedes brancos. E aí a Joana de Ângeles, a sua mentora espiritual, falou para ele assim, Divaldo, tá vendo aquele garçom? E ela apontou para ele de algum jeito. Eu quero que você dê um abraço nele. E para quem não sabe, o Divaldo, ele não gostava de abraçar. Ele falava isso em palestras. Abraçar a criança, sim, mas o pai, machista, ele tinha dificuldade. Até ele falava isso. E a Joana pediu para ele abraçar. Ele podia não abraçar? Podia. Só que a mentora falou, e quantas vezes vem na nossa cabeça intuições? A família estava de um lado, o garçom estava do outro. O Divaldo começou a se aproximar desse garçom, arranhando no inglês, good morning, enfim. Imagina, e daí o Divaldo fala, era um negão de 2 metros de altura. Posso te dar um abraço? E o cara está trabalhando, ele vai falar, não, pro hóspede. E o Divaldo abraçou. Você poderia servir a gente naquela mesa? Não era a mesa dele, mas o garçom foi servir. Divaldo contou que no dia seguinte, aquele mesmo garçom já estava lá servindo. E agora sorridente. No terceiro dia, de novo, o próprio garçom pediu para servir a mesa do Divaldo. Mr. Franco. Até que no último dia, que o Divaldo tomaria ali o café, porque ele iria embora de manhã no dia seguinte, o Divaldo não foi tomar café. Ele estava com uma disposição. A família contou para o Divaldo, para o garçom, não, ele não veio hoje. Mas aquele garçom tinha gostado tanto daquele homem, do senhor Franco, que resolveu ir levar café no quarto. E aí o Divaldo contou para a gente ainda assim, gente, eu não gosto de chá. E ele levou tudo que era tipo de chá. Ele bateu na porta, Mr. Franco, eu trouxe chá para você. Muito obrigado. Entre. Aí eles começaram a conversar no inglês. Conversa vai, conversa vem. Aquele homem falou para o Divaldo assim, Mr. Franco, posso te contar uma coisa? Pode. Aquele dia que você pediu para me abraçar, eu ia tirar a minha vida. Eu já vim decidido. Sou casado, tenho família, mas tinha que terminar o dia de trabalho para minha esposa ter direito a tal coisa. Seu Divaldo, eu estou com câncer de próstata há tanto tempo. Não consigo mais ser homem. O senhor deve saber como é difícil isso. E foi explicando. Eu tinha decidido tirar a minha vida. Mas naquele dia, você que eu não conheço veio e me abraçou. Mr. Franco, eu nunca fui abraçado na vida. Meus pais morreram muito cedo. Eu fui o pai dos meus filhos, dos meus irmãos. Claro, minha esposa abraça, mas eu sou o marido dela. Nunca alguém me abraçou. E naquele dia você me abraçou como um pai. Eu não entendi nada. Mas naquele dia eu decidi não tirar a vida. Eu vou terminar a história,
Mas olha como que um abraço pode salvar uma vida. E a gente às vezes nega abraço, aperto de mão, sorriso, ouvido para ouvir. Ah, mas ela conta sempre a mesma história. Ouve você de um jeito diferente. E eles foram conversando. Divaldo tentou explicar o que era o espiritismo, deu alguns livros de presente e falou para ele assim: olha, a família que me hospeda é uma família rica. Eu vou pedir para eles te ajudarem com o tratamento. Você aceita? Aceita. Enfim. Daí naquele dia, entre nós, o Divaldo contou que na hora de ir embora, no dia seguinte, ele já entrando no táxi, aquele garçom que estava de folga foi correndo se despedir. Mr. Franco, obrigado. E aí foi a parte mais interessante daquela noite, que o Divaldo contou pra gente, que o rapaz perguntou pra ele assim: Mr. Franco, nós iremos nos reencontrar um dia? Aí o Divaldo olhou pra ele, sentiu. Sim, meu irmão. Com certeza, um dia iremos nos reencontrar. E aí todo mundo estava chorando com essa história. E deu para entender naquele dia que o Divaldo entendeu que ele ia desencarnar em um dia. E aí, para minha surpresa, durante a pandemia, o Divaldo fazendo muitas lives, palestras, ele contou essa história, mas com um final diferente. Ele falou que recebeu notícias da África do Sul, que essa família custeou o tratamento desse rapaz, que se tornou espírita, trabalha no centro espírita e está curado. Conseguiu nova oportunidade. Quem diagnostica? Os médicos, mas quem define? Quantos de nós estamos enfermos do corpo e da alma? Mas até quando? E eu encerro a palestra do jeito que eu comecei. O que temos feito com a nossa luz? Vós sois a luz do mundo. Que possamos, dia a dia, apesar dos defeitos, sem negar os defeitos, somos o que somos. A gente conhece quem somos. Mas começar a ser também luz na vida dos outros. Que Deus nos abençoe de sempre. Paz a todos. Que assim seja. Muito obrigado, pessoal. Um abraço. Abraço que salva a vida. Abraço. Ai, chacoalhão nas nossas almas, né?